Domingo, 18 de outubro de 2020. Aqui estamos nós para mais uma live domingueira. Marcos Coelho, Dourados, Mato Grosso do Sul, e Maria Leander, de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul. No último domingo, acabamos tendo 2 horas, 2 momentos na entrevista com Alexandre Camilo, que foi maravilhoso. Em breve contaremos com a presença dele e de outros convidados. Mas hoje nós vamos tratar de assuntos corriqueiros do nosso dia a dia, contar história. Maria Leander preparou aí uma história bem bacana para essa noite, aguardando que o nosso público possa entrar e estar conosco nesse domingo maravilhoso. Aqui em Dourados o clima foi um clima bem fresco, deu uma garoa à tarde, está bem agradável, estamos bem animados aguardando aí os nossos amigos que sempre nos prestigiam nessa live domingueira. E para encetar esse início, olá Malu, tudo bem? Para falarmos um tanto sobre a vida, essa vida corriqueira que temos, eu lembrei muito de uma lenda egípcia que fala do peixinho vermelho. Essa lenda egípcia, ela trata de um peixinho que vivia num lago e ele começou a perceber que o volume de água do lago estava diminuindo. E ali ele começou a perguntar para os outros, a conversar. Vocês não acham estranho, que o volume de água está diminuindo? Será que não seria mais saudável que nós fôssemos adiante do que ficássemos aqui? E aquela comunidade simplesmente riu dele, Deixa eu pegar e... Maria Leander já está aqui. Então já vou chamar você e vou continuar essa história do peixinho vermelho, que comecei enquanto você não chegava. Vamos lá, minha amiga. Vamos ver, Maria Leander está entrando, e aí eu dou sequência na história na lenda egípcia. Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Que bom. Muito bem colocado, uma cortina linda. Então, eu estava aqui conversando com o nosso povo, Maria, contando a lenda do peixinho vermelho. Continue, por favor. Como eu já estou de vermelho, vou falar. Então, é uma lenda egípcia e tinha um peixinho vermelho que morava em um lago. E aí ele foi observando que as águas daquele lago começaram a diminuir de volume. E aí ele começou a conversar com a comunidade dos companheiros ali de moradia daquele lago. E conversando com eles, ele falou: vocês não acham estranho que essas águas estão diminuindo e tal? Mara Calvas, tudo bem? Escritora do Mato Grosso do Sul e Campo Grande. Vocês não acham estranho esse volume está diminuindo? A gente não devia saber a causa? Será que não era mais interessante a gente pensar numa mudança, sair daqui e ir para um outro espaço que tenha mais água, ou verificar o que está acontecendo? E a comunidade: não, você é louco, que é isso? Mas ele não se conteve, ele resolveu investigar. E ele foi perguntando, e aí ele falou assim: tem que ter uma maneira de sair dessa lagoa. E aí ele foi nadando, quando ele vai bem ao fundo, ele encontra uma grade, um escoadouro. E aí, como ele não era preguiçoso, ele foi assim, se espremeu e perdeu algumas escamas, mas passou pela grade e escapuliu do lago. E no que ele vai ali, escapuliu do lago, aí ele vai seguindo um curso.
E aí ele encontra uma garça branca pelo caminho. E aí ele fala assim, senhora garça, eu sei que a senhora até come peixe, mas gostaria que a senhora não me comesse. E eu preciso fazer uma pergunta. E ela, do que se trata? Eu falei assim, você não sabe por que está diminuindo a água nesse curso? Ela falou assim, olha, realmente eu não sei. Não faço ideia por quê, mas eu também sei que está diminuindo. E a floresta também está sentindo, está todo mundo sentindo esse negócio da água. Mas eu acho que você devia continuar nadando e tentar ver mais à frente. E aí ele vai indo, né, com muito medo, ali vê um ser sorridente, era um jacaré. E aí ele pega e pergunta assim, olha, seu jacaré, eu sei que o senhor come peixe, mas eu gostaria que não me comesse hoje, porque eu precisava só tirar uma dúvida. O senhor sabe por que está diminuindo a água nesse curso de águas aqui? Ele falou assim, não faço ideia, eu acho que você deveria nadar e ir mais à frente. E nisso ele vai continuar nadando e encontra um cágado de água doce que está ali. E ele fala assim, ó, seu cágado, tudo bem? Eu gostaria de saber se o senhor sabe, o senhor que é um ser muito antigo aqui, um dos animais muito antigos, por que, né, está diminuindo o curso d'água? Ele falou assim, olha, honestamente, não sei. Eu acho que você deveria continuar nadando. E aí nisso ele cai num rio imenso. E mal dá conta de ir perguntando, mas ele encontra cascudos e vai perguntando, e outros peixes maiores, e lutando em relação à sua vida, porque ele é um peixinho vermelho, e os outros peixes todos queriam comê-lo, né? Mas ele vai com uma boa conversa, vai driblando ali a fome de um, o desejo do outro, e vai indo, aí cai no Rio Paraná. No Rio Paraná ele vê que tem uma outra descida, porque senão ele vai cair lá na hidrelétrica Itaipu, aí ele fica preocupado, e aí ele vai para outro caminho, e aí acaba desembocando lá na frente, onde encontra com o oceano, encontra outros peixes, mas ninguém sabe dizer por que o curso da água está diminuindo. Nossa. E aí ele acaba caindo no oceano. Quando ele cai no oceano, ele encontra, ali no encontro das águas doces com a água salgada, ele encontra um boto rosa. E aí fala assim, ô seu boto, o senhor está perdido por aqui, porque na verdade o senhor é da Amazônia, né? O senhor não devia estar aqui, né? Mas eu sou um boto estrangeiro, acabei vindo morar aqui, porque sabe como é, né? O IPTU é muito caro, né? Lá para cima, eu vim para baixo, buscar um desenvolvimento com minha família e tal, Itinerante, né? e achei uma... itinerante, tudo. Aí ele resolveu, encontrou a moça, virou homem, depois virou boto de novo. Olha, Oswaldinho Duarte, que legal, seja bem-vindo. Nosso jornalista aqui na nossa cidade. Nossa, quanta De Dourado. honra! Tem escritora, jornalista. Que a nossa live aqui está rendendo. E aí ele vai saindo ali e o boto fala para ele assim, olha, eu acho que você deveria ir para o oceano. Você é pequenininho, mas devia cuidar e falar com a dona baleia. Sempre tem umas baleias aqui, elas são bem viajadas, pode ser que elas saibam por que o curso da água está diminuindo a água. E aí ele vai, mas quando ele chega na baleia, ele não fala baleiês, né? Então fica complicado de estabelecer. Zenilda Quadros, muito bem, olha aí. Cada Zenilda é colega das bibliotecas do Mato Grosso do Sul, contadora de Olha aí, história. tá rendendo a nossa live aí, hein? E aí, quando ele chega lá, mas ele encontra uma baleia poliglota. Poliglota, você sabe que é aquelas que falam muitas línguas, né? E ela falava a língua do siri, falava a língua do tubarão, falava várias línguas. E falava também a língua dos peixes do lago. E aí ele pergunta, a senhora saberia me dizer por que o curso da água, lá da lagoa onde eu moro, lá dentro, no Mato Grosso do Sul, está diminuindo o curso d'água? Ela falou assim, olha, eu não sei, mas tem uma tartaruga
que ela tem uns 300 anos, e ela mora no atol das Rocas, no atol ali que a gente chama das Rocas, mas de roca mesmo não tem nada, porque no Brasil, porque inveja do nome, deram o nome de atol das Rocas, mas não é atol de roca, coisa nenhuma, porque não tem nem roca. É um atoleiro mesmo, que tem no oceano. Então você vai e você vai encontrar lá, tem uns recifes de corais e tudo, você vai encontrar essa tartaruga. Olha, Joseph Espíndola, um querido amigo contemporâneo da universidade, né? Ele é professor também, seja muito bem-vindo. E aí ele vai perguntar então a tartaruga. E a tartaruga fala assim: a água está diminuindo, claro, mas é um ciclo que acontece. Existe um ser que chama homem, e esse ser que chama homem está modificando o ciclo das águas. Portanto, onde você mora, lá onde você mora, com certeza está havendo mudanças na natureza, nesse ciclo, e não está chovendo, e possivelmente essa sua lagoa tende a secar. Se eu fosse você, fazia esse curso de volta e avisava os seus irmãos peixes, mas voltava para outro lugar com mais águas. Por quê? Porque você tem que modificar e se adaptar. A vida, ela exige adaptação. E aí, o peixinho, então, faz o curso de volta e passa por tudo. Cai no Rio Grande, né, que é o Rio Paraná, e vem vindo dos seus afluentes, e vai, voltando, voltando, passa pelos perigos todos da garça que quer comê-lo, do jacaré e tudo, chega lá na grade, como ele já tinha sofrido muito no oceano, estava magrinho, passou sem dificuldade pelo vão do gradeamento e vai falar então com os peixes. Mas todos eles não dão atenção e ele fala assim: olha, eu fiz a viagem, dei o meu melhor para avisá-los que essa lagoa vai secar e que o melhor a fazer é a gente comer menos e passar por essa festa e se salvar. Porque existe um ser vivo que chama homem. E esse ser vivo está alterando a natureza e essa nossa lagoa vai secar. E aí o peixinho saiu e fez todo o percurso dele de volta. E nesse caminho que ele vai indo, ele encontra um peixe fêmea, né? Um peixe mulher, como dizia o nordestino, né? Não tinha um menino homem, menina mulher. E ele encontra, então, um peixe amarelo, que é uma menina que também está fugindo de uma outra lagoa que está secando naquela região ali. E aí eles se encontram e ela fala: e aí, você conseguiu achar uma solução? Ele falou assim: a única solução é nós irmos para um curso d'água que chama de rio. Ele é maior e a gente tem condições de sobreviver. E ela falou assim: mas na minha lagoa ninguém quis vir junto comigo. Ele falou assim: na minha também não. E eles foram viver, então, num rio maior, Rio Brilhante, lá e tudo, e viviam, viajavam de vez por outra, iam para o Rio Dourados, aí misturava, caía no Vinhema, e vinha de rio em rio. Eu sei que é uma história egípcia, mas adaptei ao Mato Grosso do Sul, claro. E aí, lógico, né? E aí eles foram vivendo ali, mas ouviram notícias, né, dos quero-queros, que havia duas lagoas que haviam secado naquela região. E ele ficou sabendo que os peixes dos seus companheiros todos haviam morrido, né? Porque eles não tiveram capacidade de mudar. E a moral da história é justamente essa. Nós temos que buscar a fundo, mas sempre voltar às nossas raízes. Procurar ajudar o início. Afinal de contas, o conhecimento ele deve ser partilhado para ele não ser esquecido. Se nós todos partilhássemos o conhecimento,
com certeza, os seres vivos que chamamos de humanos seriam pessoas, né, pessoas, seres humanos bem melhores. E o peixinho vermelho, que é uma lenda egípcia, lógico, contada comigo ao sabor da emoção brasileira, abrasileirado, é uma história que fala muito dessa questão e me lembra o mito da caverna, de Platão, que é o homem que vivia dentro da caverna. E às vezes se fica naquela escuridão, ele pode sair lá fora, mas ele não sai lá fora. O medo do conhecimento, o medo de outras vivências, né? Então, passei falando com essa minha amiga Maria Lienda. Obrigado. Obrigado por poder contar a história. E a Maria preparou umas histórias lindas, é verdade? Sim, então, Marcos, você falando aí, adaptar-se é preciso, realmente adaptar é preciso, né? Precisamos nos adaptar. É igual me lembrou aquela história que eu escrevi para o Outubro Rosa, que eu não gravei ainda, não postei. Eu só falei a introdução dela aquele dia. A Rosa também sentiu assim, devido à terrível seca, né? Que assolou o jardim que ela morava, a rosa solitária e o vento suave. Ela pediu para o vento suave que a levasse para longe. E ele aconselhou que não era necessário ela deixar as raízes dela. Ela poderia buscar socorro, mas ela não precisaria sair dali. Então ele deu a palavra à rosa solitária que ele ia convencer a amiga dele, a chuva, a vir para aquela região. E realmente ele convenceu. E quando a chuva veio, trouxe sementes, muitas sementes de várias espécies que logo nasceram e povoaram aquele jardim. E a Rosa voltou a ser feliz. Então, adaptar-se é preciso. História maravilhosa essa sua. Com certeza. Dá um alô pro Jerônimo, Camila Faria. Camila Faria, várias pessoas maravilhosas, entendo aí, né? Com certeza. Marcos. E aí, minha amiga, você tá com o coração, é verdade? Pois é, tô com o coração, símbolo do afeto, né? Afetividade, toda afetividade mora aqui, né? Tem morada no nosso coração. E eu escolhi umas cartolas coloridas por ser o mês das crianças, embora o horário já não é tão para criança, mas é o mês das crianças e nós temos uma criança interior, né? Essa criança, com certeza, inspirar, né, diante das adversidades da vida, essa criança que nos mantém com os pezinhos no chão. Daí preparei várias coisas coloridas, mas enfim, resumi, eu quis colocar essa minha tiara, esse meu turbante da afetividade. Por que que eu batizei esse turbante da afetividade? Porque existem várias formas de demonstrar afetividade. E a forma que eu mais lembro, a forma mais concreta que eu lembro de uma demonstração de atividade da minha mãe para comigo é quando ela me contava histórias. E ela me contava muitas histórias. Se eu for falar aqui, vamos adentrar, né? Então, nem vamos adentrar. Então, uma que ela contava que marcou muito era o lacinho de verde azul. E eu quis fazer esse turbante aqui de verde azul, que é a demonstração de afetividade da minha mãe para comigo. Foi a primeira história que eu tive, assim, trêmula, chorando, que eu contei quando eu fiz o curso em 2017 em Campo Grande, com a Beatriz Mirra. Foi a primeira história que saiu, assim, apenas pedacinhos, fragmentos, né? Foi o Lacinho de Verde Azul. Então, até eu dei o nome para o meu canal lá do YouTube, Lacinho do Afeto, por causa dessa história que a mamãe contava, do Lacinho de Verde Azul. Então, eu vim vestida de Lacinho do Afeto hoje, porque é o mês de outubro, então vamos homenagear as crianças, né? As crianças, a escola, né? Todos nós sabemos, contadores, escritores, contadores de histórias, né? E todos os demais, né? Todos nós sabemos que a escola tem um papel fundamental na vida das crianças. Em especial, a primeira infância, né? A educação infantil, que vai do 0 aos 6 anos. É fundamental tudo que aí se aprende, porque a criança está criando vínculo, né? A primeira, né? Ela está estabelecendo vínculo com a sociedade, com o meio físico e social, né? Através ali da escola, dos colegas. Então, é importantíssimo a criança receber essa troca de afeto por parte dos colegas, do professor, né? Do pai, da mãe, do familiar, né? Dos familiares em geral. Então, é muito importante isso aí, porque é onde as crianças, nessa fase aí da primeira infância, onde elas estabelecem os vínculos afetivos, que é essencial para a evolução e que vão levar para a vida inteira.
É nessa fase que se constrói, que vai se moldando, né? Eu trouxe aqui até um livro, eu vou contar uma história que não é dele. Esse livro aqui, que foi indicação do grupo que eu faço parte, Rede Brasil Histórias de Todos os Cantos, eles indicaram esse livro, ó, que tem um título, já que estamos falando sobre afetividade. O título é Tudo que eu devia aprender, tudo que eu devia saber, eu aprendi no Jardim de Infância, de Roberto Fulgum. Maravilhoso! Porque é no jardim da infância, na primeira infância, que nós aprendemos a compartilhar, repartir o lanche com o colega. Nós aprendemos a hora que devemos ouvir, a hora que devemos falar. Nós aprendemos que quando fecha a porta do armarinho, quando abre a porta do armarinho lá onde guarda a mochilinha, tem que fechar. Quando caem as coisinhas no chão, as crianças aprendem lá na primeira infância que tem que recolher, que tem que guardar. Então, tudo que nós devemos saber, nós aprendemos no jardim de infância. É muito importante, por isso que eu até trouxe esse livro, né? Super indico esse livro, eu amei. A história que eu quero compartilhar com vocês é sobre afetividade. Quando eu tirei da internet, ela era de autor desconhecido. Nó no Afeto. Não sei se você já ouviu falar, já conhece. Eu já ouvi falar, sim. Nó no Afeto. Então, era uma reunião de escola, numa escola da periferia. E lá estavam muitos pais e responsáveis por crianças. E a coordenadora levantou e foi falar sobre a afetividade, como que os pais estavam lidando com os filhos, como que eles estavam acompanhando o dia a dia, a rotina das crianças, até mesmo as tarefas, né? Então, ela perguntou sobre a afetividade, ela falou da importância dos pais demonstrar afetividade, dos pais acompanhar, dedicar o seu tempo para com os filhos, né? Que é fundamental os pais acompanhar toda a evolução, as tarefas da escola, né? Enfim, daí um pai se levantou durante aquela reunião, ele se levantou, ergueu a mão, pediu para falar, e foi permitido, então, que ele falasse. E ele, então, falou que quando ele saía, por ele ser uma pessoa assim, eles eram muito pobres, o padrão social deles assim, né? Muito difícil que era, ele trabalhava em boia fria, né? No caminhão de boia fria, e ele saía muito de madrugada mesmo, que você sabe, quem trabalha em boia fria, né? Quem trabalha, sai de madrugada, faz a sua marmitinha e sai de madrugada. Então ele disse naquela reunião que ele saía de madrugada, e quando ele saía, todas as vezes que ele saía, o seu filho estava dormindo, porque era muito cedo. Então, ele havia combinado com o filho, eles tinham combinado que toda vez que ele saísse, ele ia dar um beijo no filho, para o filho saber que ele tinha passado por ali, ele dava um nó no lençol do filho. E quando ele voltava, também já era muito tarde, já volta à noite, já volta escuro. Principalmente na época que eu era criança, era muito escuro que as pessoas saíam da roça. Agora ainda mudou, né, por causa das leis trabalhistas, graças a Deus, né? Então ele disse que quando ele voltava, a criança já estava dormindo, porque também já era muito tarde, estava cansada. E ele ia lá, dava um beijo e dava outro nó naquele lençol. Porque quando a criança levantava de manhã, olhava lá, tinha um nó do papai, que o papai deixou no lençol. Aí ele desatava aquele nó, porque ele sabia que à noite, quando o pai retornasse, tinha outro nó. Aí, à noite, na manhã seguinte, ele sabia que o papai passou, ele desatava aquele nó. Então, e foi a diretora, naquele momento, esperou aquele pai terminar de contar tudo aquilo, que era a forma que ele achou para demonstrar afeto para o filho, que ele não tinha tempo, tinha que trabalhar para pôr o pão na mesa, né? Da esposa, dos filhos, né? E daí, então, a diretora compartilhou com todos os pais que, por incrível que pareça, que realmente aquilo funcionava, porque aquela era uma criança que menos dava trabalho na escola, que menos precisava mandar bilhete no caderninho para o pai. Então, assim, foi uma história maravilhosa que serviu de exemplo, de aprendizado para todos os pais naquela reunião. Foi a forma que aquele pai encontrou. E o filho sentia que era amado, porque o pai não estava ali para falar bom dia, mas aquele nó no lençol era o bom dia do pai, era o eu te amo do pai. Então, existem várias maneiras de dizer eu te amo para o seu filho.
E você que está nos assistindo hoje, a pessoa que vai assistir depois, né? Qual a maneira que você encontrou para demonstrar afetividade para o seu filho? Né, Marcos? Cada um existe. Nós podemos encontrar uma forma de demonstrar afeto. E não só aos filhos, né? Mas assim, as amizades. Aquele carinho, aquela coisa assim, às vezes de madrugada, né? Que eu sou perito em mandar mensagem de madrugada. Tá todo mundo dormindo e eu tô lá, perdi o sono. Sim. Aí deixa um recadinho, quando amanhecer o dia, a pessoa vê lá que a gente lembrou. Sim. E eu acho isso importante, né, da gente cultivar afetos, né? Muito importante. É a nossa segurança emocional, né? Porque a sua mãe partiu cedo, né? Mas assim, eu tinha 14 que ela anos. deixou... Não, mas é cedo. Cedo. Assim, muito cedo. Ela não chegou a ver seus filhos nascerem, né? Não chegou a acompanhar o teu processo. Porque é uma situação que a gente vê, dá a impressão que a gente vai ter a vida toda, né, Maria? Uhum. Dá a impressão assim, nossa, eu vou estar ali a vida inteira. A gente não tem essa segurança, não. Não. Então, tem que ser hoje. Eu acho que o momento de ser feliz não é para amanhã. Não. É agora. É agora. E a minha mãe, o nó no afeto que ela deu foi contando histórias, foi através de contar histórias. Uma mãe já eterniza na vida de um filho, e ela eternizou 2 vezes, me contando histórias. E todas as histórias que a minha mãe contava foram guardadas, e tem trechos, como eu te disse, que eu esquecia, depois eu fui resgatando. E hoje está aflorando. Hoje eu me vi escritora, eu me descobri escritora nessa pandemia, né? Já escrevi 4 histórias nessa pandemia e um poema a convite do nosso amigo, o Rogério Fernandes, né? Me convidou para a antologia natalina, né? Estou muito orgulhosa. Gratidão, Rogério. Tomara que seja escolhido o meu poema, né? Para ser publicado. Eu estou, assim, até ansiosa. Já escrevi o meu poema. Também lembrando das minhas memórias de infância, sobre o meu pai. Então, assim, é muito importante. Cada um tem uma forma de demonstrar afeto, né? E minha mãe vai participar com você, com certeza, nessa antologia. Que delícia! Ela mandou já o texto dela, já. Que delícia! Ela já fez o poema dela? Já fez o poema dela, já enviou. Ela até pagou, já foi confirmado, né? Que legal! Aí ela já fez o pagamento. Eu só não comuniquei o Rogério ainda do pagamento, mas agora já fica registrado para o futuro pagamento. Eu vou enviar o meu amanhã. Meu poema já está aqui, eu vou passar limpo e vou enviar amanhã. Vou digitar, aliás, né? Porque eu não digitei. Então, já mandamos o e-mail, tudo, e já veio a resposta confirmando. Que legal! Já está habilitado. Que legal! Parabéns! E eu fui convidado para fazer o pós-fácio dessa obra. Ele me disse mesmo. Aí, então, é um trabalho muito bacana. Então, minha amiga, eu vejo bem isso, né? Essa questão da afetividade, né? Até a questão mesmo das datas, né? Como que isso influi na vida da pessoa. Porque você vê, às vezes a criança carrega o trauma do pai, carrega o trauma, né, do Dia das Mães. Sim. Às vezes por conta de um afeto, de uma estrutura que não deu certo ali, para a pessoa trabalhar o seu psicológico, o seu interior, e quando você pensa que não, fica aquela lacuna, né? Fica. Que às vezes é o nó que não foi dado, ou aquele nó que a vida constrói, aquele emaranhado que você não desata, né? Porque tem nós que você tem que desatar. Tem. Eu conheço muito adulto hoje que na criança foi deixada uma lacuna por falta de afeto e que hoje o adulto tem sequela, tem problemas por causa daquela que foi deixada aquele espaço, né? Falta de afetividade, que nada preenche, é uma sensação de vazio que o adulto tem. Eu conheço muitas pessoas assim. E tem, nossa, como tem. E aí você vai notando, às vezes aquela vizinha ranzinza que você tem, são pessoas que não trabalharam bem as suas histórias, né? Sim. Porque, como você até brincou no seu Facebook hoje, né? Um passarinho me contou que a gente não é feito de poeira, né?
Nós somos feitos de histórias. E eu vejo assim, eu acredito também que a gente é feito de poeira, poeira de estrelas. Mas, mas a questão das histórias, a nossa história, ela se afeta muito, né? Deixa eu ter uma travada aqui, vamos ver se a Maria... Maria... Então, mas não vou falando. É minha Tá me internet? ouvindo? Caiu ou Ah, não? voltou. Que bom. Nós somos feitos de poeira de É? estrelas, eu vejo assim, porque na Deixa eu ver se nossa tá vida na nós temos essa móvel capacidade na de chave. brilhar, de sermos melhores, né, de considerar o universo. Ah, agora voltou. Agora, sim, se não pensarmos nas nossas histórias pessoais, como é que a gente vai construir um futuro, né? Como é que eu impacto a minha vida nesse sentido, né, Maria? É. Tá me ouvindo? Não, né? Estou te ouvindo. Bom, Tá oscilando? agora O meu técnico, está oscilando a internet, o meu técnico foi namorar, meu esposo não é muito técnico em informática. mas voltou. Voltou. Então, e essas histórias, você vê a história da avó, né, quando a gente tem a oportunidade de conviver com as nossas avós, e eu vejo como que é importante as memórias, né? Você vê que tem muita gente que não sabe da cidade onde nasceu, da cidade onde mora, Sim, não sabe a história do estado, não sabe nem o que comeu ontem. Ai, tem dúvidas, né, ainda. sim. Gente, tudo carregado de motivos, de coisas, né? Nós somos E protagonistas assim, de muitas histórias, né? Nós trazemos muitas histórias, né? sim, e até os traumas, porque tudo que é trauma do passado. É uma conhecida minha que ela tem horror a bem-te-vi, diz que ela acha que o bem-te-vi é um mau augúrio. Eu falei assim, da onde, minha filha? O bem-te-vi é um ser lindo, um pássaro maravilhoso. Ai, mas o bem-te-vi cantou, minha avó falava que é a morte na família. Eu falei, ixi, morre ninguém não, porque lá na minha casa, minha rua, tá cheio de gente antiga, e o bem-te-vi canta, se esguela lá, morre o bem-te-vi e a senhorinha continua lá, firme e forte, Sim. olhando a vida dos outros, seguindo e comentando. E tem de bem-te-vi que já Igual morreu e a você falando velhinha na vida dos continua outros, eu firme lembrei. ali. Aí tem um pessoal que sempre na minha internet. Tá oscilando mesmo, querido. Agora voltou. Saiu, vou convidar de novo. Mas são essas coisas assim, vamos ver se a Maria Olá, consegue. tá me ouvindo? Olá, agora sim. Tá oscilando, acho que é a minha internet. Daí o meu técnico não tá aqui, meu Deus do céu. Que falta faz? Daí hoje comentando, Marcos, um pessoal que a gente escuta que gosta de falar mal da vida dos outros, né? Daí o Léo falou assim, meu esposo falou, que nome você daria para essa pessoa? O nome de ave, né? Por causa que fica falando da vida dos outros. Daí eu falei, bem te vi, fofoqueiro. Tem uma história num livro, um livro da segunda série, quando eu estava em sala de aula, que fala o bem te vi fofoqueiro, né? Lá no alto do sabugueiro, o bem te vi fofoqueiro. E ele falava, bem que eu te vi, bem que eu te vi. E o bem TV, as pessoas tem vezes que fala que é de mau agouro. E a ideia, o bem TV canta, canta, canta e a senhorinha continua lá, firme e forte, né? Então, assim, Firme, firme e forte na fofoca. E sim, morre o bem-te-vi, ela continua lá. Vem a segunda, terceira, quarta geração e a vida continua. Eu falei para minha amiga, eu falei assim, querida, continua. eu não estou falando que a sua voz estava errada, mas é uma superstição, né? As coisas, elas são um canto de um pássaro, não pode ser. Uma coruja também, às vezes é mal interpretada, né? Parou.
Léo, teu celular. Aí, voltou, Maria. Tá ruim, meu esposo tá vendo um vídeo no celular normal, mas aqui no meu celular tá oscilando, não sei o que que é isso. Então, cada vida é uma história, a vida é feita de muitas histórias, nós somos feitos de histórias, né, Marcos? Daí, Marcos, se você me permite, eu tenho mais uma história que eu quero compartilhar por ser o mês Por das favor. crianças. Eu trouxe vai vendo o tempo aí. Para mim, eu acho que não mostra o tempo se eu apertar aqui, só para você, né? Vamos ver. Ó, eu trouxe esse livro aqui. Ah, é o livrinho, o livro de pano que você comentou, Eu sim? tomei ele emprestado para eu compartilhar uma história no mês de outubro. E não fiz ainda, e daí trouxe ele, ó. Essa história aqui, sabe de qual que é, Marcos? Que história que é? João e o pé de feijão. João e o pé de feijão. Então, é uma adaptação que eu fiz, que eu não gosto de alguma coisa que acontece aqui nessa versão desse livro, eu não gosto. Eu fiz a minha adaptação. Porque eu acho que tudo que nós contamos, as crianças vão assimilando, nós vamos incentivando as crianças. Então, eu mudei umas coisas aqui. Então, João e o Pé de Feijão é um clássico muito conhecido na literatura infantil. Sim. João era um menino muito pobre, que ele morava com a sua mãe, que era viúva. E eles tinham, o maior bem que eles possuíam era uma vaquinha malhada que dava leite para eles, para a família. Só que a crise se alastrou de uma forma que a mãe pediu para que o João fosse à cidade vender o bem maior que eles tinham, o material daquela vaca. E o João saiu, foi para a cidade. E o João, a única coisa que ele conseguiu em troca daquela vaquinha foi uns grãos de feijão mágico que um senhor estranho entregou para ele a troco da vaquinha. Ah, meus amigos, quando o João retornou, a sua mãe ficou uma arara de brava. Mas olha, eu imagino, o João, onde se viu? A única vaca que nós tínhamos, se trocar por esses míseros grãos de feijão? Coitado, não queria estar na pele do João. A mãe ficou com tanta raiva, ela jogou aqueles grãos de feijão pela janela, né? Ela ficou com muita raiva e ela jogou assim pela janela. Na manhã seguinte, aqueles grãos de feijão realmente eram mágicos. E tinha lá um pé de feijão enorme, robusto. João subiu pelo pé de feijão e se deparou com um castelo mágico. Lá tinha um gigante naquele castelo mágico. E aquele gigante estava cuidando de uma galinha que botava ovos de ouro. A internet de novo falhou. Ainda. Cuidava de uma galinha que botava ovos de ouro. João ficou encantado. E João, então, encheu-se de coragem, ousadia, inchou o peito e falou: Ah, seu gigante, o senhor não me daria essa galinha que bota ovos de ouro? Nós somos muito pobres e minha mãe precisa alimentar meus irmãos. E o gigante pensou, diante de uma proposta de uma criança tão inocente, tão necessitada: Olha, João, essa é a minha galinha, como você já viu, que bota ovos de ouro. Mas como você pediu com tanta coragem e ousadia, eu vou atender seu pedido. Eu lhe daria a galinha com uma condição. Seu gigante, diz aí, que a primeira chocada dessa galinha você terá que trazer os filhotinhos pintinhos para mim. Depois a galinha é sua para sempre. E João concordou. E foi com aquela galinha que punha ovos de ouro embaixo do braço. E João foi. Quando João chegou na casa, aquela galinha de ouro, e quando chocou, a primeira chocada daquela galinha, a primeira ninhada, João cumpriu o que prometera ao gigante. Ele foi na casa do gigante e devolveu aquela chocada, aqueles filhotinhos, entregou para ele.
Então a galinha daquele dia em diante ficou definitivamente com o João. E eles viveram, ele juntamente com a mamãe dele, viveu feliz para sempre com aquela galinha que punha ovos de ouro. E nunca mais viveram aquela pobreza de outrora. Essa história terminou. Batam palma quem quiser, batam palma quem gostou. Muito legal a versão diferenciada. Essa Maria é terrível. Aí, se você quer contar alguma história, alguma outra coisa. Eu vou contar a história da menina ruiva. Diz que tinha num vilarejo, só tinha gente de cabelo preto. Todo mundo naquela comunidade tinha um cabelo preto. E mesmo quando envelhecia, o cabelo não ficava branco, ficava preto. Continuava preto. E para eles saberem quem envelheceu, a pessoa, geralmente quando era mulher, colocava um chapéu, uma rosa amarela, e quando era o homem, colocava um chapéu e colocava uma pena de ganso, uma pena de pato, uma pena, para poder saber que aquela pessoa era de idade. Ninguém quase envelhecia muito naquela comunidade. Mas aconteceu que um dia nasceu uma menina ruiva. E ninguém estava preparado para viver com a menina ruiva. Porque todo mundo tinha cabelo preto. Todo mundo tinha a aparência diferenciada. E ela nasceu ruiva, com sardinhas, aquelas sardas, né, toda cor de ferrugem. E ela nasceu daquele jeito totalmente diferente. E os olhos verdes, todo mundo tinha os olhos pretos, né? E ela nasceu e foi crescendo. E os anciãos e as anciãs da cidade falaram para a mãe, olha, nós não temos condições de ficar com essa menina na comunidade. Mas como? Ela é uma menina como qualquer outra. Não, ninguém consegue trabalhar agora preocupado com essa menina ruiva. Quando ela vai comprar pão, ninguém consegue mais comprar pão. Quando a gente vai plantar algodão, ninguém consegue plantar algodão porque ficamos ali olhando para o cabelo ruivo dessa menina. E aí veio uma outra senhora e falou assim, se a gente amarrasse esse cabelo e colocasse um turbante? Não, não tem jeito, porque ela tem sardas. A gente não vai conseguir parar de olhar para ela. E esses olhos? E aí um pensou assim, a gente podia pegar e criar colocar uma venda, mas como que ela vai andar? E eu sei que foi uma discussão muito grande, e resolveram exilar a menina e a mãe da menina. E o pai não foi porque ele tinha todo o negócio dele ali. Então ele falou para a mulher assim, pega a nossa filha e leve para a montanha. E eu vou mandar o sustento daqui para lá, porque a comunidade não tem como viver com a menina diferente. E lá se foi a mãe com cabelo preto, suas madeixas pretas, olhos pretos, com a filha dos olhos verdes, com o cabelo ruivo e as suas sardinhas. E eles vão indo, e nisso, naquele vilarejo, acontece uma invasão. Ninguém sabe exatamente que tempo era, mas era uma invasão. Chegou um monte de gente ruiva, com sardas. Todos os invasores eram fortes, robustos, bem fortões assim, e todos eles eram ruivos, aqueles cabelos de fogo. E aí, quando eles foram para lá, e isso a menina já tinha passado muitos anos, já era jovem. E aí eles falaram assim, nós vamos acabar com vocês, que a gente não gosta, um povo que só tem cabelo preto, a gente vai ter que destruir vocês. Porque na nossa comunidade só existe gente ruiva, de cabelo de fogo e sarda na cara. Vocês são todos estranhos. Onde uma comunidade que só tem cabelo preto? A E aí eles Beatriz falaram assim, Lima, minha contadora Beatriz piloto, Lima, né? ô Mar. E aí foram atrás da menina. Os anciãos falaram, vai buscar a menina para a gente provar a eles que nós não temos preconceito, que nós aceitamos e que na nossa comunidade também tem gente ruiva. E aí foram buscar na montanha, né? Para
a Beatriz. Hum. E aí foram buscar a menina. Quando a menina desceu da montanha, junto com a mãe dela e tudo, e o líder, que era um homem forte, assim, e ruivo, e ele, quando viu aquela menina ruiva dos olhos verdes e linda, ele falou, mas como? Quem é essa menina? Ela é filha da nossa comunidade. Mas é filha da nossa comunidade? Mas como que nasceu na comunidade de vocês uma criança ruiva? Ah, pois é, então nós também somos ruivos. Veja, nasceu na nossa comunidade. E naquele momento o rapaz, que era o líder, se apaixonou pela moça, pediu ao pai da moça e desposou a moça. E aí, naquela comunidade, todo mundo foi se misturando. E com o tempo, já tinha gente que tinha cabelo ruivo, tinha cabelo preto, e de repente foi nascendo gente loira, e foi nascendo gente que não tinha cabelo, e ficava calva, os homens, né, chegava, perdia todos os cabelos igual eu assim, e assim foi miscigenando, e aí eles aprenderam que não se pode ter um tipo só, e que nós não somos um tipo só. Na verdade, todos nós somos aceitáveis. O que está por fora não representa nada. O que importa mesmo é o que está por dentro. E a menina ruiva foi que salvou aquela comunidade do pessoal do cabelo preto, né? Porque ela era diferente, mas foi justamente ela sendo diferente que salvou a comunidade e tornou possível vencer o inimigo, tornando ele um aliado, né? E na vida da gente é assim, às vezes a gente refuta, né, as pessoas só porque elas são diferentes. Como que é difícil, né, Maria, essa situação. E eu vejo na educação especial, quando a gente tem a criança cadeirante, quando nós temos a criança que tem deficiência visual, a criança surda, né? São aspectos que a gente tem que trabalhar, porque o diferente não é feio, né? O diferente é apenas diferente. E Sim. nós somos, na verdade, todos importantes. Beatriz, Eliane Pola, muito bacana aí, né? Tá me ouvindo bem? Beatriz é a Estou te nossa ouvindo. A Beatriz essa foi a professora, não é? é a nossa a história possível, né? O Josiane Oliveira, ela conseguiu a Beatriz que o SESI contratasse a Beatriz, né, Mira, em 2017, foi através dela que eu me tornei contadora de história. Eu tenho muita gratidão. Olha que legal, ela fez as mãos de todas as cores. E os corações de Ai, todas as cores. ela é muito show. Então, Marcos, como já dizia Santo Agostinho, né? Nas diferenças nos valorizamos. Está difícil hoje a internet, né? A Beatriz, somos colegas agora. Que legal, né? Na essência, nos valorizamos, nos respeitamos, né? Feliz por Tá me ver ouvindo? vocês seguir. Estou te ouvindo. Feliz por vocês seguir a estrada. Então, Beatriz, Beatriz, eu digo para sim, Beatriz aí, ó, que seguir essa estrada não tem como voltar atrás. Depois que você começa a contar, você se lança nessa trajetória. Quem consegue voltar, né, Maria? é um caminho só de ida, né, Marcos? Tá ruim, a nossa mestra em contação de história. De ida, né? Igual nós já falamos aqui. Será que a Beatriz não toparia uma live domingueira conosco? Então, vamos convidar, né, Beatriz? Esther, toparia uma live domingueira com nós, Beatriz Mirra? Daria essa honra? Das 19h30, não pode ser no próximo domingo até. Uhum. A Tá voz da falhando, Maria está Beatriz, eu falhando. acho que é a internet.
Beatriz, você toparia uma live domingueira conosco no próximo domingo? Beatriz, eu estou de Lacinho do Afeto, Beatriz. Eu dei o nome do meu canal, Lacinho do Afeto. Você lembra aquela primeira história que eu contei lá, chorando entre soluços, pernas trêmulas, que eu contei o lacinho de verde e azul? Por isso que eu estou com esse turbante, Beatriz. Contar histórias é o remédio para a cura de muitas doenças da alma, diz a Eliane Pola. E Com realmente é uma certeza. realidade. Eu topo, mas preciso ver. Maravilha. Aí se você ver, depois eu vou deixar o recadinho ali no... Eu já fui no Ai, que seu canal, delícia! olha lá. Gratidão, né? Essa grande contadora de histórias, esse ser iluminado que é a Beatriz Mirra. Com certeza cura, Beatriz Mirra, porque eu lembro naquele momento aquela dinâmica que você fez, Beatriz, que era para escrevermos um bilhete para a história da nossa infância. Eu escrevi para o lacinho de verde e azul que mamãe contava. E foi libertador. Eu me curei de muitos, muitos traumas naquele dia. Com certeza. Então, se tudo correndo bem durante a semana, a gente anuncia. Se a Beatriz estiver disponível na agenda dela domingo que vem, que eu não estou com o calendário aqui à mão, mas bom, daqui 7 dias, claro, né? Não sei se de 23, Maria, eu acho que talvez 23, né? Ela disse que lembra que eu chorei muito, né? Beatriz, eu vou colocar aqui, ó, um som de um carrossel que eu ganhei em homenagem a você, minha mestre. Eu fiz até um poema sobre esse carrossel, Beatriz. Para você, essa música, esse som. Que você despertou essa contadora que estava adormecida em mim, Beatriz Mirra. Estou muito feliz, Marcos, por ela passar por aqui. É um dia emblemático, né? A mestra e a contadora, e as duas agora são colegas, né? Ela De é um arte. ser incrível, essa contadora, ela é um ser incrível, iluminado. Ah, que lindo o carrossel, obrigado. E a vida, eu acho que é isso aí, né? Essa troca. A gente troca, continua, né? É. E a vida, olha lá, gente, continua, não para por aí não. Então, estou adorando ouvir vocês. E justamente isso aí, né? A vida, ela tem essa nuance, né? São esses nós, são essas diferenças. A gente vê que, às vezes, a criança, o nosso interlocutor, eu acho que até o adulto a gente tem dificuldade de olhar. Uma amiga minha estava falando, assim, dessa dificuldade que ela tem com uma pessoa caída na rua, com um bêbado, né? Eu falo assim, mas veja bem, ele é um ser humano, né? Todos, o andarilho, o pedinte, a pessoa que está na rua é um ser humano É. como nós outros. A única diferença é que ele está na rua e a gente não sabe as circunstâncias que a vida vai dar. Eu era uma criança que tinha casa e tudo. De repente, numa determinada circunstância, nós ficamos só com a roupa do corpo. Papai, né, se tomou algumas decisões e a gente teve que arcar com a vida. A vida segue. E aí você, Sim. de repente, você não tem casa, não tem móveis, não tem nada, de repente você não tem, só tem um papelão e você não deixa de ser gente por conta disso. Quantas Não. atividades eu precisava da TV, tinha que ir na rodoviária do município assistir a televisão na rodoviária para tirar a lição do Jornal Nacional, fazer a tarefinha, eu lá com meu caderninho em pé, vendo a televisão, né, da rodoviária, porque era o que tinha. Antigamente tinha televisão na praça, então isso não torna a gente pior, torna a gente melhor, quando a gente toma a decisão de ser melhor, né? Ou então você entra logo na caverna e fica na escuridão. Sim, voltando novamente àquela história, foi o que o Vento Suave disse para Rosa, aquela rosa solitária da história que eu criei para o Outubro Rosa. Ele disse para ela que ele passaria por ali, passava por ali todos os dias, mas ela nunca percebeu porque ela usou o tempo para se lamentar.
Ela se lamentou pela solidão, pela seca, e ele falou: você carrega dentro de si a força. Ele disse para ela: você é rosa justamente porque conseguiu manter unidas suas pétalas. Você não percebeu isso, a força que você tem, porque você gastou seu tempo se lamentando. E você, Marcos, você não gastou seu tempo se lamentando porque não tinha uma TV. Isso não foi obstáculo para você. E por essas e outras que eu te admiro muito, 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 Marcos. Né? Porque a gente vai atrás, não tem a TV, não fica ali chorando, né? E a vida é essa. A Eliane, eu fiz uma live ao convite de um pessoal de Brasília e foi muito bom. Bom porque senti que os adultos também têm necessidade de ouvir histórias. Foi fantástico. E a nossa live domingueira é justamente para falar para o adulto as histórias infantis, né? A gente não fala para criança aqui. A gente fala história infantil, muitas vezes, esses contos, esse bate-papo para o adulto. Para o outro contador de história, para o outro adulto, e para quem quiser ouvir, né? Quem estiver disposto, quiser crescer nesse sentido. E aí, nós estamos chegando nos minutinhos finais, minha amiga. Já viu como voa? Que pena, bom, né? 1 hora de conversa, menina. Que coisa, o povo que fala rápido. Mesmo com toda essa oscilação da internet. Meu esposo. Você vê, a internet hoje não. Meu técnico saiu, não teria ajudado eu. Seu técnico está namorando demais. Acho que depois ficou noivo agora. E tem que ensinar o seu outro filho esse. Lolita Saldanha, a contadora de história também, de formação. Não, Lolita, pela presença também. Sassa Feltragem. E tem que ensinar o gato agora, viu, dona Maria Helena? O gato aprender. Para aprender sobre a internet, gente. O meu gato já está falando espanhol, ele pega o meu celular, manda áudio para o pai dele em espanhol. Eu criei um personagem espanhol do gato. Oh, meu Deus, que delícia. E é só para fazer aquele spoiler, né? Domingo passado, você vê, menina, era 15 minutos a segunda live, o segundo momento, para completar esse negócio de oscilação de internet. E ficamos 1 hora com o Alexandre Camilo. O que é isso? Coisa boa, né? Foi muito bom. Coisa boa. Mas esse negócio da tecnologia é trabalhoso mesmo. Você viu o Alexandre, ele entrou com os 2 perfis e não entrava. Sim. Não ficava e travava. Mas a gravação ficou boa. No YouTube, né? Está lá disponível para quem perdeu do domingo passado. Vale a pena conferir a live domingueira do dia 11 de outubro de 2020, né? Tem a Maria Liender contando história, fazendo a apresentação dela na abertura. Alexandre Camilo entrando e saindo toda hora, mas muito dinâmica a nossa live. Muito abençoado também, né? E eu fiquei devendo uma história, contar a história do Castelo de Porcelana, né? Foi encantado. Imperador do Castelo. Eu te ouvi contar essa história, vai ter que contar. Estou procurando o meu negativo aqui para achar. Então é isso, minha amiga. Mas mais uma semana que a gente passa aí. Deixa lá o recadinho para Beatriz Mirra, porque eu não sei se eu já curti o perfil dela. Qualquer coisa a gente se conversa aí, para ver se ela tem disponível na agenda dela e a gente chama ela aí no próximo domingo. O Lincoln Paulo entrou. Abençoado. Gratidão, Lincoln, pela presença. Beatriz, conta. Eu vou contar do Imperador. É que agora já estamos nos minutinhos finais. Mas acompanha aí que a gente anuncia e eu vou contar a história do Imperador e o Castelo de Porcelana. Estamos ansiosos. Olha, minha amiga, gratidão. Uma semana maravilhosa para todos. Beatriz, pessoal que acompanhou aí, estamos juntos, corações ao alto, o universo nos brinda
com mais uma oportunidade de uma semana que está chegando maravilhosa. Obrigado, Maria. Gratidão, um coração Fica cheio de com muita Deus. energia para todos. Um beijo, uma boa semana, que Deus nos abençoe e nos guarde. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau.